Aleluia. Palavra do Senhor, queridos, ao nosso coração nesta noite. Segundo aos Coríntios capítulo 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Amados, nós estivemos ministrando a palavra do Senhor neste domingo passado agora, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu não quero recapitular o que nós falamos aqui, louvado seja Deus, mas eu finalizei a mensagem quando, aleluia, eu disse aos amados irmãos, à igreja do Senhor, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos passando por momentos de muita dificuldade, e por nós estarmos, aleluia, vivendo tempos muito difíceis, nós precisamos intensificar a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, aleluia, nos colocar mais diante da presença de Deus, intensificar a nossa vida de oração, aleluia. Nós precisamos descer mais profundo, aleluia, no conhecimento da palavra de Deus. Eu disse, amada igreja, no final da mensagem, dentro deste contexto, que nós precisamos ser mais profundos, mais intensos, porque nós estamos em tempos difíceis, amém? Nós sabemos que já vai fazer um ano, amados, daqui a pouco já está dando um ano que nós entramos nessa situação da pandemia, e de lá para cá, nós temos visto a dificuldade que tem sido para a igreja do Senhor Jesus, para as almas, para as vidas, para a situação de toda a população terrestre, por causa desta pandemia. E aí não basta os demais problemas, não basta as demais dificuldades dia a dia enfrentada, as demais enfermidades, nós ainda estamos passando por uma situação dessa, de pandemia, onde nós temos que tomar sério cuidado, onde nós temos que nos policiar em todas as áreas, para que nós não venhamos ser contaminados e passemos por um processo de uma situação por causa da infecção deste Covid-19. Então é tempos difíceis que nós estamos vivendo, amém? E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, o escritor de Hebreus no capítulo 10, diz a palavra do Senhor, do versículo 19 a 23, ele vai dizer assim, ó: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Talvez na sua Bíblia possa estar escrito ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Veja, amada igreja, que o escritor dessa carta aos Hebreus, ele está dizendo que é para nós termos a intrepidez, ou a ousadia de entrar no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, pelo seu sangue, pela sua carne, aleluia. Amados, o Senhor está dizendo que é para nós, aleluia, ir direto, ir já pelo, aleluia, ir direto para o Santo dos Santos, aleluia. Louvar é para eu e você, nesse tempo que nós estamos vivendo, para nós termos ousadia, para nós termos intrepidez, porque, amados, Ele está sendo, aleluia, bem claro em dizer que nós devemos nos aproximar do Senhor, aproximemo-nos dEle, com sincero coração,
aleluia, em plena certeza de fé. Então quem está em processo de santificação, aleluia, quem está, aleluia, santificando a sua vida, aleluia, se purificando, aleluia, de toda impureza, tanto da carne como do espírito, ele precisa aproximar-se do Senhor com um sincero coração, aleluia, e com certeza de fé. Ele precisa ter o coração purificado de má consciência, louvado seja Deus, e o corpo lavado. Olha, querido, que é preciso então, é preciso nós, em todo o nosso ser, em toda a nossa vida, corpo, alma e espírito, nós precisamos estar de acordo com a vontade do Senhor, para que nós possamos de fato sermos santificados pelo Senhor, no temor de Deus. E quando ele vai finalizar, ele está dizendo, aleluia, que se nós fazemos ou guardemos firme a nossa confissão da esperança, faça isso. Ele está dizendo assim, olha, sem vacilar. Não vacila, sem vacilar, amém, queridos? Aleluia. O que mais se encontra nos dias de hoje, aleluia, o que mais se encontra nos dias de hoje, eu me lembro, pastor Claudinense, evangelistas, presbíteros, irmãos que aqui estão, eu me lembro que um jovem, tatuaram na testa dele, ladrão vacilão, tatuaram na testa dele, pagaram um alto preço por causa disso, por fazer uma tamanha crueldade com aquele jovem, mas espiritualmente, na testa de muitos que caminham por a face dessa terra, chamados cristãos, podem estar gravados na sua testa, crente vacilão. Você está entendendo? Por quê, amados? Porque a Bíblia está sendo clara, nós estamos caminhando, entrando por um novo e vivo caminho, que Cristo Senhor, Ele consagrou pelo véu na sua carne, pelo seu sangue, aleluia. Nós temos que fazer firme a confissão, aleluia, da nossa fé, diante do Senhor. É preciso que nós não venhamos vacilar, jamais. Nós não podemos vacilar, querido, nós não podemos oscilar, nós temos que continuar firmes no nosso propósito. Por quê? Porque quem fez a promessa é o Senhor, é o Senhor fiel, é o Senhor verdadeiro, é o Senhor justo, é Ele que fez a promessa para mim e para você. Então não pode. Você já pensou quantos crentes vacilões estão caminhando pela face dessa terra? Porque estão vacilando nos caminhos do Senhor, oscilando entre dois pensamentos. Aí não tem firmeza de fé, não tem como ser santificado pelo Espírito do Senhor, não tem como caminhar em santidade. Aleluia. Então veja bem, queridos, aleluia, nós vamos olhar para a palavra do Senhor, queridos, e Paulo, quando a gente olha para a palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, que nós estivemos, aleluia, meditando, Paulo, ele começa a exortar a igreja, uma justa repreensão, porque quando nós vemos Paulo falar, amada igreja, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, ele vai dizer assim: o que se ouve de vós é que há divisões e contenda entre os irmãos. Amém? Ele vai dizer assim: olha, o que se ouve, fui informado
pelos da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Então Paulo está dizendo aos irmãos em Corinto, e ele vai dizer: está se ouvindo que há divisões, chegou até mim a informação de que está tendo divisões e contendas no meio da igreja. Veja bem, queridos, chegou um e-mail para Paulo, chegou, aleluia, uma mensagem no seu WhatsApp, dizendo: Paulo está tendo contenda e divisão no meio da igreja. Você está entendendo, querido? Não eram todos que estavam vivendo em contendas e confusões, mas hoje, infelizmente, muitos dentro da igreja do Senhor estão em contenda e divisões dentro da casa de Deus. E no processo de santificação, para quem caminha no processo de santificação, em santidade, no temor de Deus, não pode ter divisões nem contendas no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, no capítulo 3, Paulo vai dizer assim: olha, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Irmãos, Paulo agora está chamando a atenção da igreja e falando para os irmãos: eu queria falar a vocês de uma forma espiritual, mas eu não estou conseguindo falar, porque olha a condição que vocês estão vivendo, está acontecendo no meio da igreja. Ele está dizendo assim: olha, havendo ciúmes e contendas no meio de vós, vocês estão sendo carnais. Em processo de santificação, não pode haver ciúmes nem contendas, não pode haver ciúmes entre irmãos, não pode, porque no processo de santificação, eu preciso arrancar esse tipo de sentimento do meu coração, aleluia. Agora Paulo está dizendo: irmãos, se nós não formos espirituais, nós seremos carnais. Se nós não formos espirituais, com certeza nós seremos carnais. E o que é que a Bíblia diz com respeito a isso? A Bíblia vai dizer, Gálatas 5,17, que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e ambos são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. A carne, ela luta contra o espírito. O espírito quer fazer o melhor, o espírito quer decidir bem, o espírito quer santificação, o espírito quer que o homem possa caminhar, trilhar nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor. Mas a carne anseia, e ela deseja, e ela é contrária à vontade do espírito. O espírito quer matar a carne, quer mortificar a carne, quer dizer para a carne: para a carne, freia a carne, vai para a cruz. Mas existe oposição, existe luta. Então no processo de santificação, o que precisa prevalecer é a vontade do Espírito. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga: eu estou entendendo esta mensagem. Alabaçu de Candarai. Aleluia, eu estou entendendo que eu preciso ser espiritual. Se eu estou sendo carnal, se eu estou me inclinando a fazer a vontade da carne, eu preciso freá-la, e eu preciso ser espiritual. Você está entendendo, querido? É processo. Se nós não caminharmos nesse processo, não tem vitória, querido, não tem como, amém? Aleluia. Veja, irmãos, nós, olhando para a grande importância que tem essa batalha, ou melhor, o nosso posicionamento na nossa vida espiritual, é nós observar, querido, que nós,
quando nós estamos falando que estamos em tempos difíceis, que estamos passando grandes batalhas, estamos pelejando grandes pelejas, nós estamos nesse tempo, mas nós não venceremos nenhuma luta aqui embaixo, querido, se nós não nos posicionarmos lá em cima, nas regiões celestiais. Nós não vamos vencer aqui embaixo, se nós não vencer na região celestial, se nós não vencer lá em cima, e nós só podemos vencer lá em cima, se nós nos decidirmos orar, porque para vencer a batalha, é preciso orar. Você está entendendo? E como é que eu vou vencer, pastor? A coisa está difícil. Nós vencemos através da oração, querido. Como é que eu vou vencer, pastor, essa batalha? Está difícil, eu não consigo mais. Como é que nós vamos vencer, meu irmão? É através da oração. Nós vamos nos posicionar diante do Senhor através da oração. E quando nós oramos, nós vencemos nas regiões celestiais. Deus já determina a vitória lá em cima, para que ela se manifeste aqui embaixo na nossa vida. Tem que ser vencida lá em cima, para vencer aqui embaixo. Senão a gente vai bater cabeça. Quando a gente decide orar, querido, nós já começamos a ver 50% das nossas dificuldades sendo solucionadas. Pode ter certeza, querido, 50% das nossas dificuldades já estão sendo solucionadas, porque nós decidimos orar. O grande problema do que está acontecendo nos dias de hoje, é que não está tendo disposição para a oração. Eu tenho tempo para muita coisa, eu tenho tempo para muita situação, eu tenho tempo no celular, eu tenho tempo para a internet, no computador, eu tenho tempo para tanta coisa, menos para descer no processo da oração. Esse é um grande mal da igreja. Esse é um grande problema da igreja. A igreja quer santificação, e santificação só é possível através da comunhão com o Espírito Santo. A oração, querido, ela não é propriamente para resolver os problemas só. Eu vou para a oração porque eu preciso resolver meus problemas. Não, você vai para a oração porque você precisa ter intimidade com o Pai. Aleluia. Nós vamos para a oração porque nós temos intimidade com o Todo-Poderoso, e quando nós estamos na intimidade, Ele dá ordem, Ele determina a vitória, é Ele que opera, é Ele que batalha, é Ele que faz a nossa vida. Então 50% já está vencido, porque é através da intimidade com Ele na oração. O Senhor, Ele peleja a nossa peleja, Ele dá vitória para a minha vida e para a sua, querido. Aleluia, aleluia. Eu não vou na presença do Senhor Jesus para dizer para Ele só dos meus problemas. Fica lá só falando, Senhor, preciso disso, preciso daquilo, precisa disso, precisa daquele outro, faz isso, faz aquilo, opera lá, opera cá, Deus, só pedindo, irmão, só pedindo. Não é isso que Jesus quer. Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. Aleluia. Porque fazer Ele faz, e Ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Querido, às vezes a gente pede, Jesus fala, tudo isso aí que você está pedindo já, eu tenho muito mais para fazer do que isso aí, eu só quero que você se relacione comigo. Acabou, querido, acabou. Ele já desce o pau e já mata. Tem jeito. Deus é bom, querido, amém? Aleluia. Então veja bem, querido, aleluia, louvado seja Deus. E Paulo, querido, ele começa na sua carta, falando aos irmãos, ele dá continuidade, porque era muito importante, é processo de santificação, que era essencial. Agora Paulo tem que falar para a igreja, ele tem que falar para os irmãos. Aí ele vai lembrar os irmãos, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele lembra os irmãos de uma coisa muito importante. Ele vai lembrar os irmãos assim: olha, vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ele está
está lembrando dos irmãos. Vocês ficam com contenda, divisão, ciúme. Ei, peraí, entra no processo de santificação, comunhão, porque vocês são templo do Espírito Santo, vocês são santuário do Deus vivente. Se vocês destruírem o santuário por causa dessas contendas, dessa divisão, desse diz que me disse, dessa situação aí, ó, se você ficar aí só criticando, só sabe criticar a igreja, criticar o irmão, criticar o pastor, criticar a irmã, criticar o dirigente, só sabe, não sabe orar, não sabe buscar, ter intimidade com Deus, e só se coloca nessa condição, cuidado, você pode destruir o santuário de Deus, que é o templo do Espírito que Ele deu para você, a tua vida. E se você destruir o templo, Deus vai te destruir. Você está entendendo, querido? Então é perigoso. E quando ele entra no capítulo 4, Paulo vai dizer assim, ó, no versículo 18: alguns se ensoberbeceram, ficaram soberbos, orgulhosos, vaidosos, né? Só que aí Paulo, ele tem uma resposta, uma palavra, de imediato para esses amados irmãos. Ele vai dizer assim, ó: mas irei visitar-vos, e então conhecerei, não a palavra, mas quero conhecer o poder na vida desses ensoberbecidos. Ele está dizendo, olha, tudo bem, agora eu estou mandando a carta, agora eu estou vos exortando, vos admoestando através dessa carta, mas ele está dizendo, como eu estou ouvindo, que existe alguns no meio de vós, que estão soberbo, exaltado, vaidoso demais, estão se achando. Aí Paulo falou assim, ó, quando eu chegar aí, eu vou conhecer, não a palavra, porque a palavra que está saindo da boca deles não é a palavra de Deus. A palavra que está saindo da boca deles são palavras de vaidade, de orgulho, são palavras próprias do próprio ego deles. A palavra que está saindo não é palavra de Deus. Mas eu vou lá, eu vou aí não para conhecer essa palavra que está saindo da boca de vocês, eu quero ver o poder que está na vida de vocês, eu quero ver se de fato vocês estão em comunhão com Deus, eu quero ver se de fato existe a autoridade de Deus na vida de vocês. Aleluia. Você está entendendo, querido? Deus está dizendo, aleluia, no processo de santificação, aleluia, o mais importante é o que emana da vida de um homem e de uma mulher de Deus, aleluia. Pode não ser um grande pregador, pode não ser, aleluia, um grande cantor, pode não ser, não tem problema, querido, mas o importante é que da sua palavra saia a palavra de vida eterna, da tua boca saia a palavra de vida eterna, aleluia. Não palavras torpes, não palavras de vaidade, do seu eu, não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós proclamemos a sua palavra, a sua vontade, o seu querer, que emana a Sudecai, que o seu nome seja glorificado. Então tinha muito ali que estava assim já. Será que nos dias de hoje nós não temos? Quantos estão assim soberbos, né? Achando que se ele não fazer, ninguém faz, se ele não orar, ninguém ora, se ele não acontecer, ninguém vai acontecer. Tem muitos que estão ensoberbecidos, amado, amém, aleluia. Mas isso aí é Jesus que vai ver, ele vai tratar com ele naquele dia. Agora não é Paulo que vai saber, que vai procurá-lo, não é o pastor, não é o bispo, não é ninguém que vai lá procurar para saber a respeito da própria vida dele, porque quem sabe ele já está num grau elevado, ele já se levantou tanto a ele mesmo, que ele já está lá em cima, e não tem mais ninguém abaixo dele, ele já se ungiu tanto que ele já se pôs lá em cima, e aí não tem jeito, né? Não tem mais ninguém superior dessa terra, para poder exortá-lo, para dizer para ele, está ensoberbecido, não, mas fica aí,
Porque vai chegar aquele dia, Jesus Cristo vai ter que se ajoelhar diante dele, vai ter que se dobrar diante dele, para receber galardão, ou para receber a salvação ou a condenação, vai ter que estar diante dele. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, é muito importante isso, amém? Louvado seja Deus, aleluia. No capítulo 5, ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Olha, querido, olha, Paulo está dizendo assim, a prática imoral dentro da igreja, a prática imoral que estava acontecendo dentro da igreja, pastor Claudinês, ela estava em uma situação que estava pior, no conceito daquilo que estava acontecendo entre cristãos, dentro da igreja do Senhor. Está dizendo, essa prática imoral dentro da igreja está pior do que o lá fora, com os gentios, com aqueles que não conhecem a Deus. Você está entendendo? É o que ele está dizendo. Se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios há. A coisa estava feia. A imoralidade, a prática imoral dentro da igreja do Senhor. Há muitos, infelizmente, hoje dentro da igreja do Senhor, que estão na prática imoral. Está pregando a palavra, mas está em adultério, está adulterando. Está louvando, mas está adulterando. Está na prática imoral, está na fornicação, está no pecado, dentro da igreja do Senhor, caminhando na igreja do Senhor. O fato de estar dentro da casa de Deus, amado, não significa que aqui dentro precisa estar só os perfeitos, não é isto. Mas o que Paulo está dizendo, aqueles que receberam a palavra, aqueles que estavam abençoados, aqueles que estavam ali prontos para ser santificados, para viver a vida conforme o poder do Senhor, a graça dele, eles estavam vivendo a vida na imoralidade. Então esse é o mal, é de a pessoa estar dentro da casa de Deus, não para se consertar diante de Deus, mas continuar na prática imoral. Você já parou para perceber? Há uma situação que a Bíblia diz que quando se vai cear, a Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia, né? E participe, e come e beba. Examine-se o homem a si mesmo, e come e beba, participe. Agora tem muitos que por causa da ceia do Senhor, aí eu não vou tomar ceia não, porque, não vou tomar não, porque tem um probleminha. Não é isso que deve acontecer. Não é essa a realidade que tem que ser feita. Aí eu não vou participar porque tem um problema. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: conserta o problema e participa da ceia. Não fica sem tomar a ceia, coma e beba, mas ele está dizendo, examine-se a si mesmo, está com problema, está com situação errada, conserta ela, resolve ela, e aí vai, come e participa dela. Aí eu não vou participar porque, querido, o que é melhor? Eu não vou participar porque eu estou no pecado do adultério. Eu não vou participar porque eu estou no pecado da fornicação. Eu não vou participar porque eu estou na imoralidade. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você participe. Então ele está dizendo, sai dessa situação do pecado e participa. Coma e beba do sangue de Jesus. É simples. Agora deixar de cear, não. Aí ele vai falar, lá fora, no meio do gentio, no meio daqueles que não conhecem a Deus, talvez não seja tão pior do que dentro da igreja.
Talvez não seja tão, né? A gente sabe que é, né? Muitas coisas, mas tem coisa que às vezes está pior dentro da igreja. E eu não estou me referindo à multiforme graça de Deus assim, não. Eu estou falando a igreja do Senhor, na face dessa terra. Existem tantas situações, querido. Aí volta e meia aparece uma bomba, né? Explode uma bomba no ministério tal. Explode uma bomba no outro ministério tal. Explode uma bomba lá no norte, lá no sul, lá não sei aonde. Explode uma bomba, acontece. Volta e meia você vê na notícia, né? E eles gostam de pôr em evidência, né? Põe em evidência lá, pastor fez, pastor cometeu. A bomba explode por causa da imoralidade dentro da igreja. Chega uma hora, ela explode a bomba, né, querido? Amém? Aleluia. Aleluia. Então veja bem, querido, é mais importante nós entender uma coisa: quem conhece a Deus, precisa ser transformado. Amém? Quem conhece a Deus tem que ser transformado, é necessário ser transformado. A Bíblia diz a nós, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo para os irmãos de Roma, não se conforma com este mundo, mas seja transformado aqui dentro, na renovação da sua mente. O diabo pode estar falando na tua mente, dizendo, o pecado é bom, é gostoso, o adultério é bom, é gostoso, mas não se conforma com isso não, querido. Não escuta essa conversa fiada do diabo não se conforma, transforma o seu entendimento, transforma a sua mente, para que você seja renovado, aleluia. Agora, quem é que vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem é que vai? É quem tem a mente renovada. É para esse fim, você está entendendo? Para que experimenteis, seja transformado, para que experimenteis. Quem é que vai experimentar? Quem é transformado, quem é renovado na sua forma de pensar, no seu entendimento. Ele tira o que não presta e põe o que serve, o que é bom, o que presta, o que é vitória, o que é bênção para a sua vida, aleluia. É esse. Amém, igreja? Glória a Jesus, amém? Aleluia. E aí, querido, aí quando Paulo chega no capítulo 6, aí ele não poupa ninguém. Aí no capítulo 6, ele já não segura mais. Eu penso comigo, para o evangelista Cláudio, eu penso comigo que muitos cristãos não gostam de ler o que está aqui nesse texto. Gosta de ler aquilo que, é palavra de bênção, é palavra de elevo espiritual, mas quando chega em determinado ponto, eu penso que ele faz vista grossa, ele pula, ele já vai para outro, vamos ler aí, para ele falar, não, eu li todo o livro, toda a carta de 1 Coríntios, mas eu penso que muitos leem parte. Opinião minha, tá, querido? Penso eu que muitos leem parte, tá? Minha opinião a respeito disso. Porque quando chega no capítulo 6, ele vai dizer assim, tem irmão indo a juízo contra outro irmão, perante injustos, perante infiéis. Só de existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós. Aí tem aqueles irmãos que ficam com demanda na igreja, um contra o outro, né? Com demandas lá no Facebook, aquelas demandas lá no Facebook. Aí ele está dizendo, só de haver
demanda entre vós, já é completa derrota. Pode crer que já está derrotado. Se começou com demanda aí com irmão contra irmão, né? Vós mesmo fazeis a injustiça e fazer o dano, e isto aos próprios irmãos. Aí ele vai dizer assim, ó, injustos, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores e que se prostituem, não herdarão o reino de Deus. Aí é o que eu digo. Aí o camarada está lendo, ele começa a ler e eu estou aí, ó, eu estou enquadrado aí, ó. Não vou nem ler o resto, porque está dizendo, não herdarão o reino de Deus. Não vamos nem ler o resto. Vamos pular para outro capítulo, vamos ver o que a promessa está dizendo, né? Você está entendendo, querido? Amém? Agora, quando a gente olha para a palavra, amém? Aí Paulo, ele vai finalizar o capítulo 6, no versículo 19 e 20, ele vai dizer assim, ó, e mais uma vez ele está dizendo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorifique a Deus no vosso corpo. O teu corpo não é para a prostituição. O teu corpo não é para a lascívia. O teu corpo não é para a sensualidade. O teu corpo não era para causar prazer nem pecado na vida alheia. O teu corpo é para ser santo, santificado pelo Senhor, porque é templo, santuário do Espírito Santo de Deus. Então vai meu recado, mais uma vez, para os bonitões de plantão da internet, que gostam de expor o corpo pelado na internet, que gosta de mostrar o corpinho lá na internet, que gosta de mostrar o físico na internet. Ei, o teu corpo é santo, o teu corpo é santificado pelo Senhor, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então mostrar o corpinho na internet é pecado. É pecado, porque segundo a Bíblia, está dizendo a palavra do Senhor, glorifique a Deus no vosso corpo. É pecado, porque se estão olhando, o bonitão coloca o corpão lá, e as irmãzinhas lá, e as vidas, as almas, qualquer um que está lá, né, tem 5.000 amigos lá, e tem muitas mulheres, estão olhando o corpinho, quem sabe já estão olhando e desejando, pecando, já estão olhando e querendo, né? Agora, qual é o propósito? Qual é o propósito? O que é que eu quero mostrar com isso? O que é que eu quero revelar com isso? É isso que é importante nós entender. O Deus que sonda meu coração, Ele sabe qual é a intenção que há dentro de mim. Então, querido, irmã e irmão, porque hoje, irmão, a internet está assim. Eu já bloqueei muitos. Tem vários que estão bloqueados no Facebook da igreja, porque entram para ser amigos, mandam solicitações de amizade, a gente acolhe, depois eles começam a postar fotos íntimas, fotos sensuais. Ei, a Bíblia fala para santificar, a Bíblia fala para ter temor a Deus, né? E aí essas pessoas vão lá, porque eles querem que os irmãos da igreja, eles pequem diante de Deus. Eles começam a olhar e começam a desejar. E tem muitos que vão enveredar por esse caminho, eu tenho certeza disso, dentro da igreja do Senhor. Essa é a intenção do diabo.
Então, quando qualquer um aparece com qualquer postagem imoral, indecente ou de qualquer natureza, viu que não está correspondendo à vontade de Deus, imediatamente eu bloqueio a amizade. Está bloqueado. Deixo bloqueado. E nem desfaço para não correr o risco de mandar amizade de novo e a gente não saber quem é e aceitar. Então eu já bloqueio. Sem conversa. Não tem conversa mais. Ah, mas é uma alma que precisa do amor de Jesus. Precisa. Deixa quem Deus vai mandar para cuidar dela lá. Porque se ela quer infectar a rede social, a nossa página, com imoralidade, está fora. Está fora. Não tem conversa, querido. Amém? Não tem conversa. Aleluia. Então, amados, entenda. Amém? Para nós finalizar, dentro do horário. Nós não venceremos essa batalha que nós estamos vivendo se nós não nos posicionarmos em Deus. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, queridos. Aleluia. O versículo que nós lemos, ele diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Purificação no sangue de Jesus. Purificação pela palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, como o Cristo mesmo o Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, né? João 17, né? Isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17. Amém? Então veja bem, queridos, a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Agora, é necessário o temor a Deus. É importantíssimo, nós já falamos sobre o temor aqui. A Bíblia fala em Provérbios, e vai falar também em outros textos, que o temor do Senhor é princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O conhecer o Senhor é entendimento a nós. Amém? E o temor a Deus, o temor a Ele, é princípio de sabedoria. Amém? Porque antes, amados, nós não temíamos. Nós não temíamos a Deus. Amém? Mas agora nós tememos a Deus. E nós devemos temer a Deus. Então é necessário que o temor a Deus, o temor esteja presente em nossa vida todos os dias. O temor é essencial. Quando nós caminhamos no temor a Deus, com temor a Deus no nosso coração, a nossa vida, querido, ela é abençoada, ela é regrada. Nós nos policiamos, nós vigiamos, nós podemos até, em algum momento, como homens, como fracos que somos, nós podemos ter algum deslize, mas imediatamente o temor a Deus, imediatamente o Espírito Santo do Senhor, ele tem a responsabilidade daquele que teme a Deus, ele trabalha e ele imediatamente nos faz lembrar que erramos, imediatamente nós nos retratamos perante a face de Deus. Quem caminha no temor a Deus, ele não desencadeia em permanecer nessa condição, ele se autoanalisa imediatamente. O próprio Espírito Santo parece que, ele dá uma chacoalhada na hora. Você faz alguma coisa assim, aquilo vem, o Espírito Santo parece que te dá pastor, ele dá um bug assim na cabeça, né? Pá. E aí você, Senhor, que pensamento errado, Senhor, que fala errada que eu falei agora, Senhor, que atitude errada que eu tomei agora, me perdoa, tenha misericórdia da minha alma, me cobre com o teu sangue, me guarda, me livra. Você está entendendo, querido? É assim, Jesus, na nossa vida. Amém, amado? Nós somos seres humanos, amado. Amém? Aleluia. Agora, essa importância que
o Senhor dá a nós como filhos. Em Hebreus 12, 8 a 10, ele disse assim: se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha o propósito de Deus, irmão. Nós estamos aperfeiçoando a nossa santificação, a nossa santidade no temor de Deus. E Deus, o Senhor, nos corrige. Ele nos corrige porque somos filhos. E se nós somos corrigidos por Ele, pelo Pai espiritual, é para que nós possamos viver. E por que Ele faz isso? Ao tamanho amor de Deus por nós, a fim de sermos participantes da sua santidade. É para que nós possamos estar com Ele, participando da sua santidade, porque como eu disse, e Ele vai dizer no mesmo capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É para seguir a paz com todos e a santificação, aleluia, porque nós vamos ser participantes com Ele da sua santidade. Amém? Amém? Aleluia. Pergunta para esse irmão abençoado aí, ó, você está afim de ver Deus, meu irmão? Amém? Está afim de ver Deus? Você está afim de ver Deus, meu amado? Você está afim de ver Deus, minha irmã? Está afim de ver Deus, diácono? Que manda sudecandalai. Está afim, presbítero, de ver Deus? Está afim, minha irmã, de ver Jesus, de ver o nosso Deus? Você que está me assistindo essa noite na rede social, você está afim de ver Deus? Você está proposto a ver Deus, mas não só vê-lo, porque todos o verão, mas participarão da sua santidade. Amém? É isso que importa. Nós todos queremos ver Deus, eu quero ver Deus, mas o mais importante é participar da sua santidade. Amém, querido? Aleluia, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, querido, em nome de Jesus. Se coloque em pé.